Este é um dos momentos mais tristes na vida de Josué. Perto de sua partida, Josué gritou as seguintes palavras para todo Israel ouvir, lá em Josué capítulo 24, versículo 15. Mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês servirão. Escolherão servir os deuses a qual seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, disse Josué, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E eu particularmente considero este momento como um dos momentos mais tristes na vida do grande líder Josué. Imagine, irmãos, um líder diante de um povo indeciso. Mesmo depois de tantos sinais, de tantos milagres, o povo ainda continuava indeciso no vale da incerteza e da indecisão em seus corações. Josué não podia decidir pelo povo, mas quanto a ele e a sua família, eles já estavam decididos a seguir o Senhor, de maneira que a indecisão do povo em nada afetava a convicção de Josué e a sua casa. Leia Josué capítulo 24, verso 25 e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, ou conhecer o meu site, ou conhecer o meu Instagram, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora é hora de mergulhar nessa palavra. Primeira lição sobre Josué 24:15, herança ou legado? Neste versículo, Josué está apresentando o maior legado deixado por ele para aquele povo. E vale a pena frisar que legado e herança não são as mesmas coisas. Herança são os bens materiais, o patrimônio passado, geralmente de pai para filho. Já o legado é um conjunto de valores morais, com princípios deixados de pais para filhos. O que Josué está deixando à disposição do povo é muito mais valoroso do que os hectares de terra. São os princípios inegociáveis e valorosos do Senhor. O que estamos deixando? Herança ou legado? Se você transmitir os princípios de Deus em sua casa ou para outras pessoas, você deixará muito mais do que dinheiro, muito mais do que bens materiais. Você deixará o legado que Cristo deixou em nós, ficará também em outras vidas. Segunda lição sobre Josué 24:15. Josué não deixou para decidir tarde demais. Uma certeza você tem que ter em seu coração. Josué não está decidindo servir a Deus a partir daquele momento. O fato dele dizer que ele e a sua casa serviriam ao Senhor não quer dizer que a decisão de seguir a Deus aconteceu naquele exato momento. Não. Nós sabemos que Josué, em versículos anteriores, sempre foi apresentado como alguém que servia ao Senhor. Não apenas Moisés, mas ele servia ao Senhor dos senhores. Josué não deixou para decidir tarde demais se serviria ou não o Senhor. Eu sei que no versículo 25 ainda dá tempo do povo decidir, mas é bem verdade que em nossos dias tem pessoas deixando para decidir seguir Jesus, só que tarde demais. Terceira lição sobre Josué 24:15. Eu sei quem a minha casa escolheu. Josué havia feito um bom trabalho dentro da sua casa. Ele não só foi bênção, irmãos, para os de fora, mas principalmente ele foi bênção para os da sua família. Por isso que ele diz que ele e a sua família também servirá ao Senhor. Ele sabe que a família dele vai escolher Deus. Então, que a sua família não te ouça apenas falando sobre oração, mas que a tua família te veja prostrado em oração. Que a tua família não te ouça apenas falando, mas
praticando a palavra do Senhor. Se as palavras contagiam, o exemplo tem o poder de arrastar. Então faça a sua parte, porque até aquilo que os seus filhos hoje têm dificuldade de entender, pega essa visão aqui, no decorrer da vida deles, eles verão que tudo aquilo que você ensinou dentro da tua casa faz muito sentido. No final, sem você forçar, eles escolherão servir ao Senhor. Quarta lição sobre Josué 24:15. Tem pessoas que só servem a Deus quando está no deserto. Este povo, irmãos, serviu a Deus no deserto. Tanto é que Deus concedeu a eles a terra prometida. Mas agora, dentro da terra prometida, estão cocheando entre dois pensamentos. A comunhão que eles tinham com Deus no deserto caiu de produção quando eles entraram na terra prometida. Agora, na hora da bênção, estão relaxando na fé. Não seja um cristão que só funciona no deserto. Deus não quer ser buscado só nas nossas necessidades, mas sim em todo o tempo. Não seja um cristão somente em momentos difíceis, seja uma bênção em todo o tempo. Não permita que as bênçãos se tornem maiores do que o abençoador. Faça como aquele ex-leproso samaritano, volte para agradecer e fique com Jesus em todo o tempo da tua vida. Quinta lição sobre Josué 24:15. Nem o testemunho de Josué serve? Josué, irmãos, sempre foi uma bênção. Toda vez que ele é mencionado na palavra, ele é apresentado como uma referência de bom exemplo. Neste momento, perto da partida de Josué, o povo, irmãos, está diante de um grande exemplo na sua frente, que era Josué, mas mesmo assim, eles escolheram o mau exemplo. Eu sei, irmãos, que existe muito mau exemplo por parte daqueles que deveriam ser bênção e não são, mas nem tudo está perdido. Há cristãos exemplares em nossos dias e o testemunho desses cristãos tem que servir de bênção para quem quer ser uma bênção. Então, pare de usar o mau exemplo como referência para a sua vida com Deus, porque senão você nunca vai chegar onde Deus quer. Sexta lição sobre Josué, capítulo 24:15. Deus é a minha prioridade. A declaração de Josué, irmãos, não é uma declaração que apontava para algo que a partir daquele momento passaria a acontecer, irmãos, mas sim algo que já acontecia, ou seja, ele já servia ao Senhor. E nesse versículo ele apresenta Deus como a sua prioridade. É como se Josué dissesse: Deus foi a melhor escolha da minha vida. Então faça como Josué, tenha Deus como sua prioridade. Deus não é uma opção, Deus é a única saída. Por isso, ele deve ser a nossa prioridade diária. Coloque Deus no topo da sua lista de prioridade e não tire ele de lá por nada. Sétima lição sobre Josué 24:15. Não tenho vergonha de declarar publicamente que Deus é o meu Deus. Esse versículo 25, irmãos, é uma declaração pública. Josué não tem vergonha de confessar a sua fé publicamente. A declaração pública de Josué era aquilo que ele também vivenciava dentro de casa, tanto no particular ou no público. Josué era uma bênção. Para aí para pensar, irmãos, se as pessoas com as suas ideologias loucas, malucas, não têm vergonha de se declarar publicamente, por que nós vamos nos acovardar em confessar a nossa fé monoteísta no único Deus verdadeiro? Tem pessoas, irmãos, que não têm vergonha de se declarar que se identificam numa ideologia onde eles são cachorros, onde eles são coatis, outros dizem que são formiga. E você acha justo se envergonhar do seu Senhor, de uma verdade tão sólida como essa?
Oitava lição sobre Josué 24:15. A decisão de um transforma a casa toda. A declaração de Josué, irmãos, afirmando que ele e a sua casa serviriam ao Senhor, nos remete a pensar que a decisão de Josué pôde contagiar toda a sua família. A nossa decisão envolve terceiros, por isso que temos que ter muita direção e cautela para não decidir errado. Tem pessoas em sua casa que serão transformadas por causa da sua decisão. Deus não precisa de muitos para fazer uma grande obra numa família. Então, se você ainda está no vale da indecisão, saia dele agora. Tem pessoas precisando de você para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Nona lição sobre Josué 24:15. Josué ama mais a Deus do que o povo, irmãos. Com essas palavras, Josué deixa claro que, se for preciso, ele está disposto a deixar o povo e seguir na presença de Deus. Josué não estava disposto a quebrar os princípios de sua comunhão com Deus para agradar o povo. Em 1 Samuel 16:1, Deus repreendeu o profeta Samuel dizendo: até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Samuel amava tanto a Saul que chegou ao ponto de ter mais compaixão de Saul do que Deus. E isso poderia minar a sua comunhão, a comunhão que Samuel tinha com Deus. Então, não perca a sua salvação tentando ajudar as pessoas erradas, aquelas pessoas que você já tentou ajudar, já ofereceu o ombro amigo e elas não oferecem, não apresentam mudança nenhuma. São pessoas que na prática não querem ajuda. O fato de ninguém dar nada para o filho pródigo fez ele cair em si. Não dar nada para o filho pródigo foi a melhor coisa que alguém pôde dar para ele, porque só assim ele caiu em si e voltou para casa. Então peça direção a Deus para que você não ajude as pessoas erradas. Porque às vezes a melhor ajuda é não dar nada, é não ajudar. Só assim a ficha de algumas pessoas caem. Décima lição sobre Josué 24:15. A escolha é sua. Josué põe, irmãos, o povo diante de uma escolha. E apesar de dizer que ele e sua casa serviriam ao Senhor, vale a pena destacar que Josué não está escolhendo pela sua família, mas sim transmitindo a escolha que a sua família já havia feito. Por mais que Josué ame sua família, ele não pode escolher por eles. Sabe por quê? Porque a salvação é uma decisão pessoal. É você e você. Diante de tantas bênçãos que a Bíblia apresenta, vale a pena escolher Deus todos os dias da nossa vida. Lembre-se que toda escolha tem as suas consequências. E aí, você vai escolher quem não fez nada por você, que são aqueles deuses que Josué mencionou, ou vai escolher a Deus, que te ama e fez tudo por você na cruz do Calvário? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com 5 pessoas do seu contato e fica aqui o meu muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma semana mega, super, mais do que vencedora.